O mercado segue batendo forte nas ações do Bradesco. Será que o Bradesco, nesses preços atuais de R$ 15, é uma grande oportunidade se você tem uma visão de longo prazo? É sobre isso que vamos discutir nesse vídeo. Nesse vídeo vou mostrar todos os dados que eu coletei em relação ao Bradesco e também as perspectivas do mercado para os próximos anos e o meu preço teto e dividendos projetados. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento. Primeiramente, vocês já conseguem ver os destaques do primeiro TRI de 2026, onde o Bradesco teve um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, uma alta de 16% em relação ao primeiro TRI de 2025 e 4,5% de alta em relação ao quarto TRI de 25. Com esse resultado, o Bradesco fechou no ROI de 15,8%. O Bradesco vem melhorando a sua rentabilidade nos últimos anos por conta da redução da inadimplência, que estava extremamente elevada também ali no Banco Bradesco. Aqui temos as receitas totais do Bradesco e o histórico de crescimento dessas receitas. Se olharmos para o ano passado, ela cresceu em 14%, mas vocês podem ver o forte histórico de crescimento das receitas do Bradesco desde 2024. Quando olhamos para a margem financeira do banco, ela cresceu em 16,4%, as despesas com provisões para devedores duvidosos cresceu também em 26%, aumentando assim essa margem para possíveis perdas de crédito. Então é por isso que essas despesas estão aumentando fortemente no Bradesco, mas também isso está acontecendo em outros bancos da nossa bolsa. Aqui vocês conseguem ver a margem do banco com os clientes, onde subiu em 16% no ano passado, então o Bradesco continua aumentando o spread em relação aos seus clientes, que quer dizer o seguinte, eles conseguem captar mais barato e emprestar mais caro, com isso eles têm essa diferenciação, que é o chamado spread. Primeiro TRI de 2026, o spread deles fechou em 9,1%, o que é bastante elevado. Quando olhamos para a carteira de crédito expandida, vocês podem ver por que o Bradesco possui alguns problemas no curto prazo, porque grande parte da carteira de crédito do Bradesco é referente a pessoas físicas. Praticamente 40% da carteira total do Bradesco vem da parte de crédito para pessoas físicas, enquanto o restante vai para micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas. E essa carteira para pessoas físicas cresceu em 9,5%, olhando para a ótica anual, micro, pequena e médias empresas cresceu em 14% e grandes empresas em 3,3%. Nesse primeiro TRI de 2026, a carteira de crédito do banco já chegou a 1 trilhão e 90 bilhões de reais, uma alta de 8,9% em relação ao ano passado. Quando olhamos para os indicadores de qualidade da carteira, vocês podem ver aqui o porquê, em geral, o Bradesco tem uma inadimplência um pouco maior, principalmente do que outros bancos, como o Banco do Brasil e também Banco Itaú. Por conta que grande parte dessa carteira é de pessoas físicas, e em geral, essa linha de pessoas físicas tem uma inadimplência um pouco mais elevada. E aqui vocês podem ver exatamente isso, onde a inadimplência do Bradesco ainda segue elevada na faixa de 5,4%, que fechou nesse primeiro TRI de 2026, mas bastante em linha com os outros trimestres. A inadimplência total do banco fecha em 4,19%, uma leve alta em relação ao quarto TRI de 2025, e quando olhamos em comparação ao ano passado, teve um crescimento bem pequeno aqui na inadimplência com atraso de 90 dias da carteira de crédito deles. Quando olhamos também o ciclo de evolução da garantia de crédito, ela veio aumentando nos últimos anos, o que é bastante interessante, porque ele consegue prevenir essa possível perda de crédito, tendo garantias para esses créditos, o que não acontecia no passado. Quando olhamos para 2022, praticamente 50% da carteira estava sem garantia e 50% estava com garantia. E esse número se reduziu para 39% apenas sem garantia agora no curto prazo. Quando olhamos a inadimplência do Bradesco, ele vem controlando sua inadimplência, principalmente quando olhamos a janela ali de 2023, onde a inadimplência média do banco estava na faixa de quase 5,7%, algumas linhas chegaram a 7,2%, 6,8% de inadimplência, e a parte de pessoa física chegou a ter 6,6% de inadimplência. Podem ver que a inadimplência, principalmente de grandes empresas, caiu consideravelmente, trazendo para baixo o índice de inadimplência do banco, mas ele ainda tem uma inadimplência em relação às pessoas físicas que ainda precisa ser mais controlada, como já foi no passado. Se olharem em outros momentos do passado, esse índice de inadimplência ficava na faixa de 4,7 a 4,4. Então,
o Bradesco tem tentado controlar a inadimplência e aparentemente está conseguindo controlar. Quando olhamos para receitas de prestação de serviço, que é uma linha bastante interessante porque gera, em média, um alto retorno para o banco, que cresceu em 6,2% na ótica anual e uma queda de 6,4% na ótica trimestral. E o Bradesco, assim como outros bancos, vem reduzindo as suas despesas operacionais, principalmente fechando a rede de atendimento físico deles. Vocês podem ver a quantidade de agências que o Bradesco tinha lá em março de 2025, somavam 5.781 agências e agora no primeiro TRI de 2026 já são 4.367 agências, uma queda de 1.400 agências nesse período. Então isso faz com que exista uma redução de despesas, como aconteceu. Vocês podem ver que as despesas caíram em 4,6% na ótica anual, o que foi bastante substancial, melhorando ainda mais a margem do banco. Quando olhamos para a Bradesco Seguros, que é a seguradora do Bradesco e uma das maiores seguradoras do nosso país, onde eles têm 22,8% da participação do mercado na parte de seguros, e eles atuam em previdência privada e seguro de vida, eles são o segundo e o primeiro maior player desse mercado. A parte do Bradesco Saúde, que é saúde e dental, onde eles são os maiores players desse mercado. Capitalização é o segundo maior player do mercado. Bradesco Alto é o quinto maior player do mercado. E o Bradesco Seguros é o maior player do mercado, totalizando 22,8% do market share. E quando olhamos para a lucratividade dessa parte, vocês podem ver que ela possui uma alta rentabilidade, o alto retorno sobre patrimônio líquido. O retorno sobre patrimônio líquido fechou em 21,6% no primeiro TRI de 26 e a lucratividade da Bradesco Seguros ficou em 2,8 bilhões no primeiro TRI de 2026, uma alta de 13% quando olhamos para o primeiro TRI do ano passado. Então, se olharmos aqui em comparação a BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, a Bradesco Seguros seria a maior seguradora do nosso país, lucrando ali por volta de quase 12 bilhões de reais na ótica anual, enquanto o segundo maior player seria a BB Seguridade, lucra por volta de 9 bilhões de reais. Então vocês podem ver que é um grande player sim do nosso país. E o CEO do Bradesco, na última conferência de resultados, falou que ele não promete uma faixa de retorno sobre patrimônio líquido, ele não diz, nós vamos entregar 18% de ROI, mas eles falam que é extremamente possível do Bradesco entregar um retorno sobre patrimônio líquido na faixa de 18%, principalmente até 2028. Eles já têm essa ambição de voltar a fazer com que o Bradesco tenha uma rentabilidade sobre patrimônio líquido acima do custo de capital, o que não vem acontecendo no curto prazo. E isso se dá principalmente pelo controle da inadimplência do banco. E vocês podem ver exatamente aqui, na parte cinza, onde o Bradesco vem controlando a sua inadimplência nos últimos anos, mas ainda está bem longe do que o Banco Itaú entrega. Obviamente que os perfis dos bancos são um pouco diferentes, mas podem ver que o Itaú está oferecendo uma excelência em relação a controle de inadimplência. Quando olhamos para o ROI do Bradesco, vocês podem ver que ele vem tendo uma queda de rentabilidade desde 2016, onde a rentabilidade do banco ficou na faixa de quase 22% e ela caiu anualmente nos últimos 10 anos. Então vocês podem ver que o Bradesco teoricamente destruiu o valor para o seu acionista porque eles não estavam conseguindo ter um retorno sobre o patrimônio líquido acima do custo de capital, que é o que o novo CEO está falando, o que é o que o CEO Marcelo Noronha está falando, que eles têm a ambição de retornar a alto retorno sobre o patrimônio líquido para os próximos anos. Se olharmos para a mediana de ROI do Bradesco, ficou na faixa de 19% nos últimos 30 anos do Bradesco aqui na nossa bolsa. Então vocês podem ver que está bem aquém do que já entregou no passado, então é por isso que o mercado não tem um prêmio de risco para o Bradesco, assim como já teve no passado. Se olharmos para o PL histórico do banco, ele está no um desvio padrão abaixo das suas médias e aconteceu algumas vezes no passado. Obviamente são raras as vezes que acontece, mas podem ver que hoje o Bradesco, com código 3, está com PL de 7,7 vezes. E quando olhamos para o PVP também está bem abaixo das médias do passado, principalmente por conta do baixo retorno sobre patrimônio líquido. Em geral, quando empresas entregam uma rentabilidade sobre patrimônio líquido abaixo do custo de capital, o mercado diretamente já joga as ações dessa empresa para serem negociadas abaixo de 1 de PVP. Então, por isso que vocês podem ver que antigamente
A média do PVP do Bradesco era na faixa de 1,7 vezes, mas eles entregavam retorno sobre patrimônio líquido, o que não vem acontecendo atualmente. Vocês podem ver que na faixa atual, o Bradesco está na faixa de quase 1 de PVP, se projetarmos já fica na faixa de 0,8 de PVP, mas já chegou a ter 0,6 de PVP ali em 2025. Mas é uma raridade o Bradesco estar nessa situação de PVP baixo. Obviamente que hoje tem motivos, mas não quer dizer que o banco vai entregar um baixo retorno sobre patrimônio líquido nos próximos anos. E por isso que, quando olhamos para o retorno total do Bradesco nos últimos 10 anos, ele ficou bem inferior a qualquer outro índice. Vocês podem ver que o retorno nos últimos 10 anos foi de 97%, um péssimo retorno, com retorno anual médio de 7,13%. Então, por conta da queda na rentabilidade do banco, o mercado bateu fortemente nas ações do banco, que já foram negociadas a 1,7, 1,8 vezes de preço sobre valor patrimonial e hoje está na faixa de 0,8 aproximadamente. Então, o mercado, quando a empresa não entrega por muito tempo uma rentabilidade substancial em relação ao seu patrimônio líquido, principalmente nos casos dos bancos, o mercado não poupa de bater sim nas cotações dessas empresas. E o que o mercado espera para o Bradesco nos próximos anos? Vocês podem ver aqui umas estimativas para 2026 e 2027, onde para 2026 eles esperam um aumento de 17% da lucratividade do banco, onde ele fechou 2025 na faixa de 23,4 bilhões de reais, e eles esperam um lucro de 28 bilhões para 2026. Isso nos dá um lucro por ação de 2,65. O PVP no fechamento do ano ficaria na faixa de 0,84, por isso que eu falei com vocês que fica o projetado na faixa de 0,8 praticamente. Considerando um payout de 50%, que é o que ele vem fazendo atualmente, nós temos 1,33 por ação, um dividend yield de 8,63%. E o ROI fica em 14,52%, ainda abaixo do que o próprio CEO quer que o banco entregue. Quando olhamos para o PL do banco, o PL fica na faixa de 5,8 para 2026. Então é um PL bem baixo, preço sobre valor patrimonial bem baixo para esse banco que tem a possibilidade sim de entregar crescimento de lucros, crescimento de dividendos e um alto retorno sobre patrimônio líquido. Mas é aquela história, é renda variável, não tem como garantir nada. Quando olhamos para 2027, o mercado espera um crescimento na faixa de 13%, quase 32 bilhões de reais, um lucro por ação de R$ 3,01, o PVP ficaria na faixa de 0,78, o dividend yield em 9,80, o PL de 5,10. Quando olhamos para anos 2028 e 2029, obviamente não tem como ter certeza que o mercado vai acertar em todas as projeções, mas é só para ter uma estimativa aqui. O mercado espera um lucro por ação em 3,24, um leve crescimento para 2028. O ROI ficaria na casa de 15%, o dividend yield em 10,55, o PL em 4,74. E quando olhamos para 2029, nós temos um lucro na faixa de 38 bilhões, 3,64 de lucro por ação, o PVP ficaria em 0,61, o dividend yield em 11,85, PL de 4,22. Então, ambos PVP e PL, se o banco entregar esse crescimento para os próximos anos, ficaria extremamente baixo. Quando olhamos uma projeção de reprecificação do preço sobre o valor patrimonial do banco para 1,5 vezes, que é o que já aconteceu no passado, obviamente vai depender do aumento do ROI ou da queda da taxa de juros e a manutenção desse ROI. Caso isso aconteça, vocês podem ver que se o mercado reprecificar o papel, ele teria que subir, contando com os dividendos dos últimos anos, 137%. E para 2029, 167%, para ele voltar de 0,72 para 1,5 de PVP. E quando projetamos esse potencial ROI na faixa de 18%, vocês podem ver que seria muito mais. Seria 143% para 28 ou 178% para 2029, porque o preço sobre valor patrimonial estaria extremamente amassado, enquanto o banco entrega mais de 18% de retorno sobre patrimônio líquido. Então, se o mercado reprecificasse o papel considerando os dividendos dos últimos anos, o investidor teria mais de 140% de rentabilidade por conta dessa reprecificação do papel para a faixa de 1,5 vezes de preço sobre valor patrimonial. Como isso já aconteceu no passado, pode acontecer novamente, mas precisa que o Bradesco realmente entregue esse retorno sobre patrimônio líquido acima do custo de capital. Então, se
vamos supor, a Selic fica ali na faixa de 13, 12% para os próximos anos e o ROI do Bradesco na faixa de 18%, eu não duvido que o mercado reprecifique o papel para a faixa de 1,5 vezes de preço sobre valor patrimonial. Então vocês podem ver que existe esse valor oculto caso o banco realmente entregue uma rentabilidade que ele já entregou no passado. Se ele realmente conseguir controlar a inadimplência, se ele realmente conseguir aumentar a sua lucratividade, não duvido que ele consiga entregar toda essa rentabilidade e tirando aquele histórico que vocês viram nos últimos 10 anos, que foi um histórico péssimo de retorno, não quer dizer que os próximos 10 anos vão também ser péssimos em relação ao retorno. Por isso que a frase retorno passado não garante retorno futuro. Não tem como dizer que o mesmo Bradesco do passado vai se repetir no futuro, se o Bradesco já mostra certos sinais de melhora em todo o seu balanço. Então existe sim essa grande possibilidade do Bradesco ser reprecificado caso ele continue entregando o retorno do seu patrimônio líquido acima do custo de capital, o que já vem acontecendo nesses últimos 2 trimestres. No primeiro TRI de 26, ele entregou quase 16% de retorno sobre patrimônio líquido, enquanto o custo de capital ficava ali na faixa de 14,5%, quase 15%. Ele já está entregando isso, vamos ver se existe a manutenção disso nos próximos anos. Se acontecer, realmente pode acontecer a reprecificação do papel para os próximos anos. Quando olhamos para 2026 e 2027 em relação ao meu preço teto, vocês podem ver que eu espero 7,7 de dividend yield para 2026 no Bradesco com final 4 e 8,66 no Bradesco com final 4. Quando olhamos para dividendo por ação é de 1,36 a 1,53, o PL fica na faixa de 5,9 a 5,24, meu preço teto é de R$19,00, 7,14. A mais segurança no Bradesco 4 está menor do que no Bradesco 3, como vocês podem ver aqui. No Bradesco 3, o dividend yield é um pouco maior, 8,05 e 9,07. O dividendo varia de 1,24 a 1,39 para 26 e 27. O preço teto para BBDC 3 é de 17,50, mais segurança de quase 14%. Então eu já enxergo sim um desconto no Bradesco, existe esse potencial de possível melhora do balanço, ele pode possivelmente destravar valor para seu acionista se olharmos para uma janela mais longa de 5 a 10 anos, se realmente ele conseguir entregar nos próximos anos essa rentabilidade acima do custo de capital. E em relação aos dividendos do Bradesco, eles têm dividendos mensais e também JCPs, que em geral não são dividendos, eles só pagam em JCP, então tem ainda a redução aqui de imposto de renda, e além disso, eles têm JCPs maiores depois de cada trimestre. Então, basicamente, em final de março ou abril eles pagam um, final de junho, início de julho eles pagam outro, final de agosto, início de outubro eles pagam outro, e lá em dezembro para janeiro eles pagam outro JCP maior. E isso aqui é o que aconteceu agora em abril, como vocês podem ver aqui. Em geral, os JCPs são bem pequenos, mas a cada final de trimestre eles pagam um JCP bem grande. Então pode ser que aconteça novamente para o restante desse ano. E quando olhamos para o retorno total esperado do Bradesco, estimando uma taxa de crescimento de 7,5%, vocês podem ver que mesmo com o ROI de 14,5%, o retorno do embutido ao ano da ação ficaria em 16%, multiplicando esse crescimento ao dividendo, então ficaria em 16% ao ano, e retirando 6% de inflação aqui dessa conta, nós temos um IPCA mais 10,15%. Então o Bradesco nos preços atuais já entregam o IPCA mais 10% e ainda sem esperar um forte crescimento de rentabilidade. Caso aconteça, é ainda mais. Quando olhamos para o prêmio de risco versus os títulos públicos, é de 2,65% de prêmio de risco que o Bradesco entrega a mais do que você investir ali na renda fixa para 10 anos. Quando olhamos também pela ótica do preço justo pelo modelo de Gordon, vocês podem ver que o meu preço justo pelo modelo de Gordon, considerando também um crescimento de 7,50%, aquele dividendo para 2027 de 1,39 e um retorno esperado de 15%, ou IPCA mais 8,5%, nós temos 18,57 de preço justo pelo modelo de Gordon, o que nos dá 20,92% de margem de segurança. Então, por várias óticas, o Bradesco parece bastante barato. Obviamente que ele pode não entregar toda essa rentabilidade e o mercado não reprecificar o papel, mas olhando apenas para os fundamentos do banco, sem pensar em reprecificação de múltiplos do papel, vocês podem ver que ele consegue entregar por volta de inflação mais 9, inflação mais 10% nos próximos anos, caso ele consiga essa taxa de crescimento de 7,5%.
Então, é uma taxa bem razoável para o banco entregar, ainda mais se ele continuar controlando assim a sua inadimplência, crescendo a sua carteira de crédito para os próximos anos. Quando olhamos aqui para a parte gráfica do Bradesco, vocês podem ver que ele veio subindo há muito tempo e quando começou realmente os problemas do banco, o mercado começou a formar esse longo canal de baixa aqui para o Bradesco. E recentemente ele tentou sair desse canal, vocês podem ver que ele tentou várias vezes sair desse canal e aparentemente rompeu esse outro pequeno canal de alta, tentando sair do canal de baixo. Então, existe a grande possibilidade do Bradesco chegar aqui na faixa de 14,54, se o mercado continuar batendo no banco, obviamente. E caso o Bradesco recupere, ele poderia voltar aqui para a faixa de R$ 17. Mas antes disso, ele tem que continuar entregando essa melhora de inadimplência e também um alto retorno sobre o patrimônio líquido. É isso que o mercado fica olhando para o banco do Bradesco e é isso que você tem que olhar também para o Bradesco. Obviamente que dá para ter ações do Bradesco na sua carteira de forma diversificada, tendo uma visão de longo prazo, porque o Bradesco e ainda está no cenário de recuperação do que ele já foi no passado. Então você tem que ter um pouco mais de paciência com essa ação na sua carteira. É isso, pessoal. Um vídeo bem completo aqui sobre o Bradesco. Eu mostrei várias informações, mostrei preço teto, mostrei dividendos, mostrei retorno total esperado. E eu só quero que você deixe aqui o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E já comenta aqui embaixo qual ação do setor bancário você tem na sua carteira. Você tem Bradesco, você tem Itaú, você tem Banco do Brasil. Qual você vem comprando recentemente? Deixa aqui sua opinião nos comentários para eu saber. Eu não tenho Bradesco e nunca tive Bradesco na minha carteira, mas se o mercado continuar batendo nas ações do banco e o banco continuar recuperando seu retorno do seu patrimônio líquido, eu considero sim uma boa empresa para eu incluir na minha carteira. É uma excelente empresa que está num cenário de retomada da sua rentabilidade, como já foi no passado. Então já deixa aqui um comentário se vocês têm esse banco em carteira. Por esse vídeo é só. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.